Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Opinião Espírita tem por título 20 modos. Modos com que nós espíritas perturbamos a marcha do espiritismo. Esquecer a reforma íntima, desprezar os deveres profissionais, ausentar-se das obras de caridade, negar-se ao estudo, faltar aos compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços, colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria política, sacrificar a família aos trabalhos da fé, assabancar muitas obrigações recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros ou não abraçar a incumbência alguma isolando-se na preguiça, afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável, fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do espiritismo acima dos interesses das pessoas, abdicar do raciocínio deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso, guardar melindres, olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias, lisonjear médios entarefeiros da causa espírita e largar aos outros responsabilidades que nos competem. O estudo de hoje é puxão de orelha e, ao mesmo tempo, orientação serena e muito segura dentro daquilo que a gente está realizando no movimento espírita e que, é claro, se a gente conseguir analisar cada um e procurar identificar na gente mesmo aonde a gente está falhando com cada um desses, isso aqui não serve somente para a doutrina espírita. Isso aqui vai servir também para nossa missão com relação à nossa família e também com o nosso trabalho profissional. Mas a gente, nesse período curto aí de 10 minutos, vai tentar aqui abordar os 20. O primeiro e o primordial de todos. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Então, o espírita que esquece a própria reforma íntima está perturbando a marcha do espiritismo. Essa frase não podia ser tão perfeita, né? Logo o primeiro. Aí no segundo, desprezar os deveres profissionais. O Chico Xavier emociona cada vez que a gente lembra de uma entrevista dele, ele falando assim, né? Foram 30 anos que ele trabalhou no Ministério da Agricultura. Ele começou trabalhando numa fábrica de algodão muito novinho, prejudicou os pulmões, depois foi trabalhar em empório, em armazém, até ir para o Ministério da Agricultura e ficar 30 anos. E quando ele se aposentou, ele falou, eu não falei que é possível ser médio e ser um profissional, é só ter a disciplina do tempo. Porque ele trabalhava de 8 às 5, depois chegava em casa de 5h30 a 1h30 da manhã, ele se dedicava à psicografia, quando não tinha as atividades no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, o espírita não deve desprezar jamais os deveres profissionais. Outra coisa, ausentar-se das obras de caridade. Qual é a obra que você está trabalhando de alguma maneira? Você tem liberdade para escolher qual é a obra, mas está se limitando só a ir à casa espírita para assistir palestra e acabou? Qual é a obra que você tem se dedicado? 4. Negar-se ao estudo. Médium que dá problema normalmente é o médico que não estuda. E 5. Faltar aos compromissos sem um justo motivo. Ter a disciplina do tempo. Esses 5 primeiros. Aí depois o 6. Você rogar privilégios. Vamos entender que não existe privilegiado na doutrina espírita de jeito nenhum e que normalmente naqueles que são os mais trabalhadores, provas duríssimas vêm sobre ele. Eu me lembro, por exemplo, no programa Pinga Fogo, o pessoal perguntando, mas o Arigó não era um missionário? Como é que ele teve uma morte tão trágica? E o Chico responde, olha, o fato de você ser espírita não te exime das provas que você tenha que passar, não. Se você tem que passar, você vai passar por aquilo. Então, a gente não tem que rogar privilégio. Depois, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços.
aquelas oportunidades que procuram, batem a nossa porta e a gente foge. Colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais. Isso aqui é bastante interessante, porque em momento nenhum Allan Kardec incentiva que a gente violente a religião dos outros, a convicção religiosa, filosófica, qualquer coisa que seja. Ele vem apenas colocar para a gente que a gente esteja preparado, porque vão nos procurar, né? Mas a gente faz aquela propaganda ainda velada, essa propaganda é válida. O que ele está colocando aqui é fachada social, né? Não é bem por aí. Pois especular com a doutrina em matéria política. A velha mania que a gente tem de misturar política com religião, né? Ainda lembrando toda a Idade Média, os antepassados. Principalmente nos dias de hoje, a gente faz um apelo do fundo do coração. Discussão política da porta para fora. Dentro da Casa Espírita, a gente vai estudar Evangelho de Jesus e doutrina consoladora. Depois ele coloca aqui, ó, sacrificar a família aos trabalhos da fé. Estou fazendo isso? Estou deixando a minha família? Gente, a minha obrigação, em primeiro lugar, é com a família. É claro que a gente vai procurar um meio termo, um equilíbrio dessa maneira, mas quando a balança pesar mais para o lado dos trabalhos espíritas, deixando de lado as obrigações com a família, é porque a coisa está começando a tomar um caminho perigoso. Depois ele fala, ó, a gente aceita muitas obrigações, quantas vezes eu mesmo caí nisso aqui, recusando distribuir tarefa com os demais companheiros, ou não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Não é que a gente se recusa a distribuir tarefa com os demais companheiros, a gente vai entendendo aos poucos que a gente precisa de gente também para nos ajudar, né? Mas você aceitar muitas obrigações, em determinado momento para criar disciplina até vale, mas depois a gente começa a pensar direito, é melhor fazer a coisa com qualidade do que fazer quantidade sem qualidade. Ou então isolar-se na preguiça. Aí depois afligir-se pela conquista de aplausos, de reconhecimento, de alguma coisa. Foge disso. Tudo que diz respeito à vaidade, a gente tem que fugir. Julgar-se indispensável. A gente tem que botar uma coisa na cabeça. Não somos indispensáveis. Não existe isso. Todo mundo pode ser substituído no trabalho espírita. A única diferença é que nós estaremos jogando a oportunidade fora. Quem está tendo a oportunidade de trabalho somos nós. Depois ele fala, ó, fugir ao exame imparcial e sereno dessas questões que concernem a clareza do Espiritismo também é um erro. Aí, por exemplo, nesse erro aqui, eu às vezes vejo pessoas entrando em debates que a gente fica olhando e fala, meu Deus, esse debate não vai levar a nada, não, prefiro não participar dele, mas ele fala, ó, exame imparcial. A gente pode fazer um exame imparcial e, de repente, realmente, se aquela coisa está sendo para instrução, para esclarecimento, vale, mas você ficar, às vezes, querendo convencer, não, deixa a pessoa tomar o caminho dele, ele tem aquela visão dele, não tem problema. Depois, abdicar do raciocínio, entrando em preconceitos e ilusões, né? A doutrina espírita, a fé tem que ser raciocinada o tempo todo. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliar, esse mais comum, porque nós ainda trazemos muita vaidade, muito orgulho, muito egoísmo, e todos nós temos aí um limite de teste para o nosso desequilíbrio emocional. Então, fatalmente, quem convive com a gente vai sempre pegar um dia que a palavra vai sair um pouco mais áspera, e esse a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Guardar melindres, esse também isso que eu estou falando é uma lição para a gente ler, reler e ver, ó, como é que eu estou aqui de 0 a 10, faz uma avaliação pessoal, e era até interessante se a gente pudesse ter contato com alguém que tenha muito convívio com a gente, o que você acha? E ouvir uma opinião também diferente. Depois ele fala, olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes. Ele está no encargo, todo mundo que está ali como dirigente está sendo observado e atacado o tempo todo. Vai falar, lisonjear médios e tarefeiros, o elogio demais que estraga, e depois largar os outros responsabilidades. Gente, em 10 minutos para a gente falar sobre esses 20, é muito curto mesmo, mas
Fica aí a reflexão para a gente, esse estudo profundo de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.